Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Boa noite, gente. Me dá um sorriso aí, mesmo com máscara, eu sei se você está sorrindo. E dá uma salva de palmas para Jesus, maravilhoso. Cumprimenta quem está na esquerda e na direita, diga: seja bem-vindo à nossa noite. Glória a Deus. Meu nome é Moisés Rocha, eu moro em Sete Lagoas. Sete Lagoas fica a 65 quilômetros de Belo Horizonte. Saí da minha casa hoje às 8 da manhã, chegamos por volta das 5. Tomei um café, dei uma descansada, e eu tenho uma agenda que começa hoje, e cada dia numa cidade, e termina no domingo. Então essa semana eu estou aqui na região de vocês. Esse ano é o meu jubileu, eu completo 25 anos como pregador. Eu sou autor de 7 livros, fui em muitos países, mais de 400 cidades do Brasil. E há 20 anos atrás eu larguei tudo para fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu casei para viver assim, a minha esposa também é missionária. Eu tenho 2 gêmeas de 15 anos que nasceram nesse contexto missionário. E eu fundei a comunidade Filhos de João Batista. A minha comunidade está lá em Minas, entre 2 bispos, num raio de 80 quilômetros. Nós temos 4 casas e uma fazenda. E essa fazenda eu trabalho com viciados em droga e álcool do sexo masculino. Portanto, homens vão morar 9 meses comigo para se libertar do álcool e da droga. É uma alegria muito grande estar aqui. São Miguel Arcanjo é um dos baluartes da minha comunidade. Então, estar na cidade de São Miguel, na paróquia, na matriz de São Miguel, me deixa extremamente em casa, para a glória de Deus. Vocês querem me ouvir ou não? Eu só quero deixar bem claro que eu não costumo pregar em cemitério, somente em igrejas, amém? Então tem que dar um sorriso, tem que dar um glória a Deus. Quando eu pedir tem que aplaudir. Não aceito o braço cruzado, não tem conversa não. Fala para quem está do seu lado: cadáver aqui não. Não, tem gente que não abriu nem a boca, já começou tudo errado. Abra a boca. Fala para quem está do seu lado: cadáver aqui não. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito pouco falado dentro da igreja, mas a gente precisa falar. Se você trouxe a Bíblia, abre comigo, por favor. Já pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Quem não trouxe Bíblia já passou vergonha. Porque uma pessoa pelada ou sem Bíblia, a vergonha é a mesma. Livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Acharam ou não? Não, né? Não trouxe a Bíblia, como é que vai achar? Sim? Não? Fui. Os presentes passaram à frente. Jacó permaneceu aquela noite no acampamento. Ainda de noite, levantou, tomou suas 2 mulheres, as 2 criadas, os 11 filhos, e cruzou a val, o rio Jaboque. Ele os tomou e os fez atravessar o rio com tudo aquilo que possuía, e Jacó ficou só. Um anjo lutou com ele até o despertar da aurora, e vendo que não dominava, ele golpeou a cavidade da coxa, e enquanto lutava com o anjo, a cavidade da coxa de Jacó ficou rija. Ele disse: solta-me, porque já desponta a aurora. E Jacó respondeu: eu não te solto, se não me abençoares. E disse: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. E o anjo respondeu: já não te chamarás mais Jacó, chamarás Israel, pois lutastes contra Deus e contra homens e vencestes. Jacó, por sua vez, me diz qual é o seu nome. E ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o anjo o abençoou ali. Jacó deu a esse lugar
o nome de Fanuel, dizendo: vi Deus face a face e permaneci vivo. O sol despontava quando ele atravessava Fanuel e caminhava mancando. É por isso que até hoje os israelitas não comem o tendão do músculo da cavidade da coxa, porque Jacó foi ferido na cavidade da coxa, no tendão do músculo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Abraão se casou com Sara e teve um filho chamado Isaque. Qual é o nome do filho? Isaque se casou com Rebeca e teve 2 filhos que você precisa decorar o nome deles. Diga comigo: Jacó. Horrível. Não, horrível. Bíblia você não trouxe, mas a boca que você trouxe. Diga comigo: Jacó e Esaú. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro. Jacó e Esaú. Quem é o filho mais velho dos 2? Esaú. E na Bíblia tem uma coisa chamada lei da primogenitude. O que é isso? Antes do pai morrer, ele precisa chamar o seu filho mais velho, portanto o seu primogênito, e derramar sobre ele uma bênção especial. É por isso que até hoje o filho mais velho da família tem uma representatividade de pai dentro de uma família. Onde que isso nasce? Aqui, na casa dos netos de Abraão. Portanto, antes da morte, e quando o pai sente que vai morrer, ele precisa derramar uma unção, uma profecia, uma bênção especial sobre o filho primogênito. Quem é o dono dessa bênção? Esaú. Esaú é o filho mais velho. A Bíblia diz que agora Isaque tem 120 anos. Ele está praticamente cego. E no leito de morte, ele tem certeza que ele vai morrer durante essa noite. Já que ele tem certeza que vai morrer durante a noite, ele precisa dar a bênção da primogenitude. Entre Jacó e Esaú, quem é o dono da bênção? Esaú. Metade respondeu, o resto já morreu no início da pregação. Quem é o dono da bênção, meu povo? Esaú. Só tem um pequeno detalhe. O pai chama Esaú no leito de morte e diz: meu filho, o papai gostaria de jantar hoje pela última vez. Eu quero que você saia daqui rapidinho, que você pegue um cordeiro, cheirando a leite, novinho, sacrifica o cordeiro, faz esse cordeiro ao molho, do jeito que papai gosta, prepara, muito bem preparado, que eu vou jantar, e depois da janta eu vou abençoar você. Quando Esaú sai do quarto para preparar a janta, quem está atrás da porta? A sua esposa Rebeca. Rebeca sabe que o dono da bênção é Esaú. Mas Esaú não tem juízo. Esaú já chegou a negociar em forma de brincadeira essa bênção por um prato de lentilha, para você ter a noção do tamanho da burrice dele. Então, Rebeca sabe que se Esaú receber essa bênção, ele vai fazer porcaria. Então ela precisa fazer alguma coisa. E é interessante, porque São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, compara Rebeca a Nossa Senhora como aquela que rouba do Pai uma bênção por nós. Só que nesse momento aqui, a situação é indigesta. Rebeca chama o outro filho, que não é o dono da bênção, o Jacó, e diz: meu filho, eu já tenho um cordeiro amarrado, do jeitinho que papai gosta, sacrifica rapidinho, mamãe vai ajudar você a preparar esse cordeiro, nós vamos chegar aqui na frente do seu irmão, o papai vai jantar, e você vai roubar a bênção do seu irmão. Diga para quem está do seu lado: está na cara que isso vai dar problema. Abra a boca, gente. Fala para quem está do seu lado: está na cara que isso vai dar problema. Pergunta de Jacó: mãe, só tem um detalhe, meu irmão Esaú tem o braço peludo. Papai está cego, mas não é burro. Quando ele passar a mão no braço do meu irmão,
Ele sabe que é peludo. Quando ele passar no meu, ele sabe que não é. Olha a engenhoca de Rebeca. Não, meu filho, eu já pensei nisso. Nós vamos pegar o couro do animal, vamos enrolar no seu braço direito. Você serve a janta com o braço direito. E quando o papai tocar no seu braço direito, ele vai ver os pelos e vai achar que é o pelo do seu braço. Mas na verdade é o pelo do animal. Então Jacó sai, prepara a janta. O pai janta. E então o pai levanta sua mão no leito de morte e abençoa Jacó. Quando Jacó recebe a bênção, os olhos de Rebeca, sua mãe, brilham e ele sai do quarto. Quando ele sai do quarto, chega Esaú, dono da bênção. Pai, desculpa, demorei um pouquinho, porque eu deixei o cordeiro cozinhar um pouco mais, do jeito que o senhor gosta, está até derretendo. Nesse momento, o velho Isaac percebeu que deu a bênção para o filho errado. Existe uma coisa que acontece que agora, que na minha opinião, não precisava acontecer. Eu acho que já não receber a bênção já seria uma grande punição para Esaú. Mas a Bíblia diz que, infelizmente, no leito de morte, Isaac olha para Esaú e diz: um pai só dá uma bênção na vida. E como eu já abençoei o seu irmão, me perdoe, para você só resta a maldição. Eu te amaldiçoo. Eu acredito que Esaú começa a chorar. E no meio do pranto ele faz um juramento na frente do seu pai: quando o senhor morrer essa madrugada, eu vou matar o desgraçado do meu irmão Jacó. Fala para quem está do seu lado: eu sabia que ia dar problema isso. Fala para quem está do outro lado: eu sabia que isso ia dar problema. Então Rebeca junta a mochilinha do seu filho Jacó e diz: pega o cavalo e vaza. A história diz que Jacó cavalgou aproximadamente 2.000 quilômetros. E ele vai morar de favor na casa do seu tio, irmão da sua mãe. Diga o nome do miserável comigo: Labão. Abra a boca, diga Labão. Fala para quem está de um lado e do outro: Labão. Fala para quem está à frente e atrás: Labão. Esaú não sabe que Jacó está a 2.000 quilômetros, fugiu na madrugada e agora está morando de favor na casa de Labão. Labão faz com Jacó aquilo que o catecismo da Igreja Católica diz que o diabo faz conosco. Ele é o acusador. Então Jacó trabalha no mês inteiro. Quando chega no último dia útil, Labão diz: 5 sacos de soja para você, 5 sacos de soja para você, 5 sacos de soja para você, e para você, Jacó, nada. Não gostou? Vai embora. Quem está jurado de morte é você. Quem fez cagada foi você. Está pegando o boi de morar de favor na minha casa. Não gostou? Rua. No mês seguinte, Jacó trabalha igual um condenado. No último dia útil do mês, Labão chama os funcionários e diz: 5 cabritos para você, 5 cabritos para você, 5 cabritos para você, Jacó, nada. Não gostou? Vaza. Está morando de favor, quem fez cagada foi você, quem está morando aqui às minhas custas é você. Se não achou ruim, vai embora. A história diz que Labão pisava todo santo dia em Jacó. Fazia o papel de Satanás, o acusador. Jogava o seu passado, jogava na sua cara suas misérias, jogava que ele roubou a bênção do irmão, jogava que agora o irmão estava com ódio por causa dele, e Jacó ficava ali naquela casa todo dia, massacrado, 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 massacrado. A pergunta que eu faço para você, para a gente aprender junto nessa noite, aleluia, é: se a casa de Labão não estava boa, por que Jacó não ia embora da casa de Labão? Olha para quem está do seu lado e pergunta: por quê? No meio dessa vida miserável,
Jacó se apaixona pela prima. Qual que é o nome da prima, da filha de Labão? Raquel. Naquela época não tinha harmonização facial. Naquela época não tinha silicone, não tinha lipo. Aquela mulher era tremendamente maravilhosa. Então Labão chama no seu escritório Jacó e diz: já que você quer casar com a sua prima, eu quero que você trabalhe 5 anos para mim. Eu vou pisar em você mais do que eu estou pisando. E no final de 5 anos eu te dou a filha para casar. Jovem apaixonado é uma porcaria. Trabalhou como um condenado, ao final de 5 anos não tem luz elétrica. Durante a noite, o pai, Labão, deu a filha em casamento para Jacó. Jacó namorou a noite inteira. A Bíblia diz que daquela lua de mel, quando o sol começa a nascer e a claridade entrou na janela, ele olha do seu lado, não era a filha de Labão que ele gostava, era a cunhada, a Lia, a feiozona de todas as filhas. A história diz que Jacó vai no escritório de Labão e pergunta: ei, você já está me pisando aqui há anos, e eu trabalhei 5 anos para você, e ao invés de me dar Raquel para casar, agora você me dá Lia? Que história é essa? E Labão fala: cala tua boca, você mora em Miguelópolis, o seu passado te condena, você não conseguiu arrumar o seu passado, você roubou a bênção do seu irmão, a sua história é cheia de fantasmas, você não conseguiu arrumar isso, tanto é que você nunca foi embora da minha casa, eu vou continuar pisando em você, não gostou? Vai embora. Agora quer Raquel para casar? Trabalha mais 5 anos, eu pisarei em você mais ainda, e agora eu te dou a Raquel para casar. A Bíblia nos conta que 5 mais 5, 10 mais 3, durante 13 anos, Jacó comeu o pão que o diabo amassou. Ele agora tem 2 mulheres, Lia e Raquel. Com Lia ele tem um filho, com Raquel ele tem 11. Repete o nome dos 12 filhos comigo: Zabulon. Não, peraí, você não lê Bíblia. Eu já li 7 vezes. Você vai abrir a boca ou não? Fala para quem está do seu lado: miserável, você vai abrir a boca ou não? Então repete o nome dos filhos: Zabulon, Neftali, Rubens, Benjamim, Levi, Asser, Azacar, Dan e Gad. Eu volto a fazer a mesma pergunta para você: por que Jacó não ia embora da casa de Labão? Olha para quem está do seu lado e... alguém tem a resposta? Pergunta aí para quem está do outro lado, fala: por que não ia, por que não ia, por que não ia, não ia. Pergunta, por que não ia embora? Tudo que você não sabe, pergunta para mim que eu te conto. Pergunta Moisés: por que Jacó não ia embora da casa de Labão? Horrível. Parece que eu estou pregando testemunho de Jeová, não igreja católica. Abra a boca, me pergunte. Fala: Moisés, por que Jacó não foi embora da casa de Labão? Vai! O catecismo da igreja católica diz que existe 2 coisas que amarram a vida de uma pessoa para sempre. A primeira é o pecado. A segunda é a culpa. Por que Jacó não ia embora da casa de Labão? Porque ele não havia conseguido resolver aqui dentro a culpa do seu passado. Bate no seu peito e fala: eu vou ter que mexer no meu passado hoje. Bate no seu peito e fala: eu vou ter que mexer no meu
Eu vou explicar. Então você começa a caminhar na igreja. Aí você diz, aleluia! A partir de hoje é vida nova! Tá, e de hoje para trás, a gente faz o quê? 90% das pessoas da igreja começa a viver uma vida nova a partir de hoje. E de hoje para trás, joga debaixo do tapete. Esconde. E Satanás é apaixonado por tapete. Aí você começa uma vida de casado, entra para o seminário, pensa em ser padre, começa a cantar no grupo de oração, começa a pregar, arruma emprego novo, começa a faculdade, 4, 5, 6 anos, quando Satanás, que é Labão, o acusador, miserável, desgraçado, vê que você está prosperando, ele levanta o tapete e sopra. Aí você pergunta, como é que um pregador igual aquele caiu? Mas ele não caiu hoje, ele caiu porque o passado dele estava escondido debaixo do tapete. Aí você diz, aquele padre maravilhoso celebrava missa de cura, a igreja lotava, passeava com o Santíssimo, ele era tão santo, como é que ele largou o sacerdócio? Mas ele não largou o sacerdócio hoje, ele largou o sacerdócio porque Satanás mexeu em alguma coisa que estava escondido debaixo do tapete. Misericórdia, tinha entrado para o seminário, faltava 2 anos para ordenar, já estava 6 anos no seminário, de repente largou tudo, agora está bebendo, está fumando, a gente está vendo no boteco. Como que uma pessoa faz isso? Porque Satanás esperou passar 5 anos de seminário, levantou o tapete e soprou. Pregador que cai, padre que cai, músico que cai, intercessor que cai, casal que separa, jovem que cai na castidade, pessoas que cometem injustiça na vida profissional, financeira, não caem por causa do presente, eles caem porque existe alguma coisa mal resolvida no passado, porque se você não resolver o seu passado, não tem vida nova no presente e não tem vitória para o futuro. Pode aplaudir, pode aplaudir. Quem falou isso não foi eu. Quem falou isso não foi eu. Quem falou isso foi Jesus. Jesus falou, ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque do contrário aumenta o rasgão. Jesus falou, ninguém coloca vinho novo em odre velha, porque senão o odre vai rachar. Jesus termina a sua pregação dizendo, para que tenha um vinho novo, tem que ter um odre novo. Deus não trabalha com gato, Deus não trabalha com gambiarra, Deus não trabalha com remendo, Deus trabalha com restauração. E restauração joga tudo no chão, quebra tudo, chora, dói, mas depois cicatriza e começa tudo de novo. Pode aplaudir, pode aplaudir. Ei! Fala para quem está do seu lado, vai ter que levantar o tapetinho. Alguém me ouve? Aí você fala, eu tenho vontade de servir na minha paróquia, mas tem tanta gente metida. Tem uns ministros de Eucaristia que só vai quando está escalado, que entra na igreja parecendo madame ou rei, que pisa em todo mundo. É passado mal resolvido. Inclusive tem gente que não tem um pingo de autoridade com os filhos em casa e vem para a igreja mandar na igreja. Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga aí, palhaço.
Quando você me diz, ciclano coordenou, que é uma beleza, mas depois que acabou a coordenação, nunca mais voltou na pastoral, nunca amou Jesus, gostava de cargo, e quem ama cargo, quando o cargo acaba, a pessoa se acaba com ele, é passado mal resolvido, gente orgulhosa, gente arrogante, gente vaidosa, muito mimimi, gente ciumenta, fofoqueira, puxador de tapete, sanguessuga, é passado escondido debaixo do tapete. Quer ter uma vida nova, mas não vai ter, porque o passado deixa você escravo e traz consequências como se fosse pecado, mas não é pecado, é culpa. Se você não resolver o seu passado aqui dentro, não tem vida nova para você. Alguém me ouve? Não, metade me ouve, só metade. Ainda bem que eu nunca mais vou voltar aqui, nunca mais. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou já morreu? Na prática? Você quer saber isso na prática? Eu vou te explicar. Eu explico tudo. Exemplo número 1. Me chegou uma mulher dizendo, eu queria que você rezasse pelo meu neto. Não para emprego nenhum, todo mundo tem inveja dele. Falei, vamos ver o nome desse capeta? Vamos ver. Como é que é seu nome, meu filho? Ele falou, blá, 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 blá. Descobrimos o nome do capeta agora. Feche os seus olhos. Sai todo espírito de inveja. Ele não para emprego nenhum, todo mundo tem inveja dele, embora eu não sei quem que tem inveja de uma pessoa assim. Mas o que está acontecendo? Jesus falou, abre o olho. Eu perguntei, meu filho, qual que é o problema que você tem com seu pai? Eu falei, não é para chorar, não é para responder. Qual é o problema que você tem com seu pai? Você não para emprego nenhum, não é porque as pessoas têm inveja de você, é porque você tem uma ferida tão grande com o seu pai, que toda vez que você chega numa empresa, o diabo levanta o seu tapete e põe um supervisor, um gerente, um chefe, um patrão, com o mesmo comportamento do seu pai. Aí você briga e pede conta. O seu problema não é profissional, o seu problema é passado mal resolvido. Enquanto você não resolver o seu problema com seu pai, você não vai prosperar na vida financeira. Eu falei, então vai chorar longe de mim também. Fala para quem está do seu lado, chupa, bobo, chupa. Quando eu vou pregar retiro para casais de segunda união, eu toco nesse assunto. Todo mundo quer ser feliz e quer ter uma nova chance, mas não consegue arrumar o problema do passado. Então transfere do passado para o presente as inseguranças da primeira relação, o ciúme da primeira relação. Quem é que consegue conviver com uma pessoa que já fracassou uma vez e tende a fracassar uma segunda vez, porque está repetindo agora tudo aquilo que repetiu antes? Nem eu quero ficar perto de uma porcaria de uma pessoa dessa. Alguém está me ouvindo? Não, você não está me ouvindo, você não está me ouvindo. Eu estou pregando aqui para gente que já trocou de namorado e namorada 50 vezes. E você está preocupado porque a idade está passando. Daqui a pouco na sua cabeça e nas redes sociais você acha que está ficando velho, que não pode ter filho. O detalhe é que Deus não vai colocar uma pessoa justa e abençoada para amar você e você tratar essa pessoa do jeitinho que o seu pai trata a sua mãe e que a sua mãe trata o seu pai. Ou você se cura, se liberta aqui, ou então Deus não vai ferrar com a vida dos outros, colocando no seu caminho para você estragar tudo, igual seu pai estragou sua mãe. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou vai ter que escrever na nuvem? Moisés Rocha, sim. Meu nome é Ciclano, sou do Paraná, sou psicóloga. Tenho mestrado nisso, doutorado nisso. Montei uma mega clínica e não consigo atender. Falei, o currículo seu é bom, eu só tenho 2º grau. Fecha o olho.
Abre o olho. Quando é que você vai resolver esse problema seu com sua mãe? Falei, vai chorar ou vai aproveitar meu tempo precioso e conversar comigo? Porque essa insegurança, ela vem desde quando você nasceu. Porque a sua mãe teve depressão pós-parto, seu pai traía a sua mãe, você cresceu nesse ambiente, não arrumou isso dentro de você e agora você tem um currículo bacana e não consegue atender ninguém. O seu fracasso não é a prova da OAB, o seu fracasso é aqui, ó. Se não resolver isso aqui, não prospera. Se você não resolver o problema com seu pai, você não vai conseguir ser pai. Se você não resolver o problema com a sua mãe, você não vai conseguir ser uma boa mãe. Eu tenho atendido mulheres que não estão conseguindo nem ter bebê, porque não conseguem resolver isso aqui, com a história delas, com a infância delas, com o passado delas. Se você não resolver o seu problema de submissão, você vai chegar na igreja e vai aprontar na igreja. E é por isso que tem tanta gente chata na igreja, que peita padre, que vai para Facebook, que grava vídeo, que faz montinho na sacristia. O seu problema não é espiritual, não é demônio. O seu problema é que você não sabe lidar com submissão. O seu problema está lá dentro da sua casa. Se você não levantar esse tapete hoje e não arrumar o seu passado dentro de você, você pode até tentar ter uma vida nova, mas você vai ficar preso na culpa da vida velha. Alguém me ouve? Fecha a sua cara, alguns têm a cara feia de natureza. Olha para quem está do seu lado e fala, de acordo com esse gordo de Minas Gerais, nesta noite santa, Jesus quer vasculhar a sua história para libertar a sua história. Porque se você não arrumar aqui dentro, não tem vida nova para você. Meus santos, isso é a teologia da igreja. A teologia da igreja diz que o demônio não tem poder sobre o seu futuro, porque depois que ele rompeu com Deus no paraíso, Lúcifer e todos os demônios rebelados perderam a visão beatífica. Satanás não pode ler o seu futuro, porque só Deus tem a visão do futuro. Acabou. Satanás tem o poder sobre o presente. Por isso que você tem que orar e vigiar, senão você cai em tentação. Mas o principal combustível que mantém vivo Satanás é o seu passado. Se você não confessar o seu passado, se você não se perdoar, se você não arrumar isso aqui dentro, o diabo vai escravizar você 1 ano, 2 anos, 10 anos, 13 anos, 20 anos na casa de Labão, e vai deixar você numa depressão, numa síndrome do pânico, com vontade de morrer, com vontade de suicidar, sem vontade de voltar para casa. Você já está no 2º casamento, você não é feliz, não consegue fazer ninguém feliz, está preso no adultério, está preso na prostituição, é escravo de dinheiro, perde tudo, constrói, perde tudo de novo. Aí você diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? É os fantasmas do seu passado. Ou você arruma essa bagaça hoje, ou então você está lascado.com.br. Quem me ouve? Se está entendendo, aplaude a glória de Deus. É fácil mexer no passado? Por isso que a maioria das pessoas não querem. Eu achei milagre você não levantar e ir embora. Já estou acostumado com abordar esse tipo de assunto, pessoas levantar e ir embora dizendo, eu não quero mexer. Então morra bem longe de nós, nem coroa de flor mandaremos para você. Aí você sabe o que acontece? Não arruma os problemas com os irmãos, não. Fica brigando nesses almoços de família, fica lá aquela encheção de saco do caramba, aí de repente morre alguém de Covid, aí você abraça o caixão, oh minha irmã, o que Você sabe qual que é o nome disso? Culpa.
Eu já fui muito em velório fazer exéquia. Quando eu era ministro de Eucaristia, já fui pregar em velório. Hoje eu odeio ir em velório. Porque quando você chega em velório, eu vou dizer, alguém pode me pegar? Isso não é amor nem saudade, é culpa. Porque não falou em vida o que tinha que falar. E agora não vai falar nunca mais. É melhor mandar flor para quem está vivo do que comprar coroa de flor para quem está morto. Fala para quem está do seu lado, arruma a sua história não para você ver, palhaço. Arruma não. Arruma não. No mês de abril eu peguei Covid. A minha irmã de sangue missionária também pegou Covid. Ela ficou entubada 15 dias e morreu de Covid. Depois eu tive infarto pulmonar, depois eu tive trombose. Depois eu tive um outro problema no pulmão, que mexeu com a minha pressão, que mexeu com o meu coração, que agora mexeu com o meu estômago, agora mexeu com o meu intestino. Eu estou com a colonoscopia marcada por causa de um sangramento retal. Estou tomando 12 remédios por dia. Eu sinto cansaço, o cabelo está caindo, a voz não volta ao normal. Eu tenho lapsos de memória, eu puxo a respiração, ela não vem. Eu estou ferrado, estou gastando 2.000 por mês de remédio, exame, medicamento, desde o mês de abril. E a minha irmã morreu de Covid. Você sabe disso? Não. Eu estou trancado no quarto querendo morrer também? Não. Porque isso aqui está muito bem resolvido dentro de mim. Isso aqui, ó. Isso aqui está resolvido, ó. Isso aqui, ó. A igreja católica não tem problema com a morte. Os santos não tem problema com a morte. Jesus mudou o sentido da morte e disse na casa de Lázaro e Marta e Maria: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Se você tem problema com a morte, então você tem coisa mal resolvida em você. Arruma! Porque mais dia ou menos dia você vai perder pessoas. E aí vem aquela palhaçada. Eu estou revoltado com Deus, porque minha avó morreu de câncer, o padre não me visitou, porque Deus levou meu parente. Vá dar chilique na sala da sua casa. Resolva o seu passado. Resolva o seu passado. Em 5 anos eu perdi 4 pessoas com câncer. Pessoas que eu amava, que moravam comigo. Eu acreditei que elas seriam curadas e não foram. O seu coração precisa estar resolvido. Em 25 anos de cozinha da igreja, eu já vi troca de 3 papas, já vi troca de 7 bispos, eu já vi troca de 30 padres, eu já vi o submundo e o podre da sacristia, das pastorais, de gente cruel. Já fui perseguido, processado, humilhado, já perdi dinheiro por causa de coisa da igreja, tantas coisas que eu não quero tocar no assunto aqui. Se você não resolver isso, você afasta da igreja. Não, porque na igreja ninguém presta, no seu trabalho também. Por que você não para de trabalhar, idiota? Então o problema não é na igreja. O problema não é na igreja. Se você trabalha porque você precisa de dinheiro, então fica na igreja, porque você precisa de Jesus Cristo. Mas para isso você tem que arrumar isso aqui, ó. Eu não estou na igreja por causa de ser humano. Eu não estou na igreja por causa de sanguessuga. Eu não estou na igreja por causa de cor. Não estou. Fala para quem está do seu lado, arruma isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Estou esmurrando meu peito com dor e nem a boca você não abre, miserável. Está me escutando, negão? Portanto, antes de querer que o seu marido volte para casa, você tem que arrumar isso aqui, ó. Senão ele volta para casa e amanhã ele vai embora de novo. Porque Lázaro morreu, depois ressuscitou, mas morreu de novo. Tem que arrumar aqui, ó.
Há 20 anos eu trabalho com drogados, na minha clínica sem cobrar um centavo. Já passaram 3.000 homens. E antes de você querer que seu pai pare de beber, que seu filho saia da droga, primeiro você tem que arrumar isso aqui, ó, porque senão ele fica 9 meses comigo, quando eu devolvo ele para sua casa, ele volta para a droga e para o álcool de novo. Não é porque ele é safado, porque ele percebeu que a cura não aconteceu dentro de casa, só aconteceu aqui, ó, mas não aconteceu aqui, ó. Eu vejo muita família querendo empurrar parente lá para eu cuidar, mas é para resolver o problema, não é por um processo de libertação. Se você não arrumar isso aqui, ó, vai problema ficar parado na justiça. Ah, Moisés, aquela aposentadoria tem 2 anos que eu estou esperando, eu ligo para o advogado todo mês, não tem resposta, não tem resposta. Você sabe o que está bloqueando isso lá? Isso aqui, ó. Porque está querendo aposentar e tem mágoa do último patrão que você trabalhou. Você acha que Deus é burro? Não é. A Bíblia diz que Deus faz o sol nascer para os bons e para os maus, e que Deus é justo em tudo que faz. Para que Ele seja justo em tudo que faz, aleluia, Ele não pode cometer injustiça. Arruma isso aqui, ó, com seus vizinhos, com seu apartamento, com seu condomínio, na sua paróquia. Você que está afastado da igreja, volta para a igreja. Você que sumiu do grupo de oração, cria vergonha na sua cara, volta para o grupo de oração. Para de mimimi, é porque não me abraçou, porque não me beijou. Igreja não é lugar de gente carente, é lugar de gente curado. Colo é em casa, igreja não. A gente vem para adorar a Deus, não é para ser mimado não. Fala para quem está do seu lado. Nossa, eu fui com tanta expectativa lá, diz que o Moisés Rocha era um baita de um pregador. O cara é grosso, xingou a gente, deu tapa, eu não gostei. Resolva o seu passado, filho, o meu está resolvido. Se ninguém pode falar nada com você, se você não aceita ser confrontado, se não gosta de ser corrigido, né? Se você gosta de coisa doce, vai comer favo de mel, que é bom. Pega mel, come com abelha e tudo, ó. O bom que não dá diabetes. Agora, se você quer libertação, você veio na noite certa. Hoje nós vamos levantar o seu tapete, e quem vai soprar não é Satanás, é Jesus. Vai pôr para fora e vai curar o seu passado, vai libertar a sua história. Você vai sair daqui sem dores. Pessoas nessa noite serão curadas de depressão, de espírito de suicídio, de síndrome no pânico. A sua vida financeira vai prosperar, as coisas vão andar, a sua vida amorosa. Por quê? Porque elas estavam amarrados numa roupa velha e você colocando remendo. Deixa eu explicar como é que Deus trabalha. Eu já fui servente pedreiro no início da minha carreira. Gostou dessa? Carreiro? Um engenheiro hoje, ou uma construtora, compra uma casa velha, coloca uns tubulão no canto, põe uma cinta, amarra tudo com ferro, mete gesso e pinta, e te vende por 1,5 milhão. Deus não. Mete o trator, joga tudo no chão e constrói uma casa do zero. Pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, levantar o tapete é quebrar você. É fácil? Não. É possível? 3 pessoas responderam, o resto está morto. É fácil? É possível? Sim. E eu quero saber se você topa arrumar essa bagaça hoje. Ah, Moisés, então você vai apagar as luzes, a gente vai fechar os olhos e vai cantar Vamos, Jesus, passear. Claro que não, aqui para você, ó. Claro que não. Ai, Jesus está curando aqui, você quer espancado pelo seu pai. Só que não. Primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar as suas verdades e assumir que você quer mudá-las. Eu estou falando de uma política de enfrentamento pessoal. Alguém me ouve? Sim. Deixa eu te contar o que eu fiz. Daqui a pouco eu vou proibir o povo passar ali, ó. Porque toda hora levanta um e passa outro. Daqui a pouco eu vou estressar.
eu vou estressar. Porque eu estou falando de coisa séria e tem gente preocupando quando toma água. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que se identificar. Notícia boa, se duas pessoas acham a mesma coisa de você, você é isso mesmo. Se alguém falou assim, nossa, você é chato. Alguém falou, chato. Fala para quem está do seu lado, é chataço mesmo. É. Como é que faz isso? Põe no papel. Não é no celular não, é no papel. Caneta. Ainda lembra como é que escreve? A, B, C, ainda lembra? No papel. Eu fui fazer um retiro de silêncio no Carmelo. Quebrei o retiro de silêncio. O retiro era 3 dias. No primeiro eu fui tomar banho, cantei no banheiro, a freira expulsou eu. Mas na sexta noite, no banheiro, foi o suficiente para Jesus me mostrar 17 defeitos que eu tenho. Cheguei na minha casa muito macho, reuni a minha esposa, as minhas filhas e falei, eu sou um fracassado. Eu não fiquei os 3 dias no retiro. Mas só a noite que eu fiquei, eu descobri que eu sou essa merda aqui, ó. 17 coisas. A minha esposa virou para mim e falou, então, a gente já está ciente disso aqui. Eu falei, por que vocês não falaram? Ele falou, você não aceitava? Eu falei, então agora vai ser diferente. Eu colei uma cópia dos meus defeitos no guarda-roupa, no espelho, no armário, onde fica a escova de dente, na porta da geladeira, coloquei no assoalho do carro e eu falei, a partir de hoje eu vou mudar. Se vocês perceberem que eu estou voltando a fazer uma dessas 17 coisas, me lembrem, por favor, que Jesus entrou na minha vida, eu já venci o meu passado e eu não quero mais ser esse homem velho, porque a partir de hoje eu vou ser, custe o que custar, homem novo em nome de Jesus Cristo. Eu já preguei nas principais missas de cura e seco Jericó do mundo, mas ninguém nunca revelou minha cura. Eu tive que pegar a caneta, o papel e eu me olhar no espelho e dizer, a partir de hoje eu vou jejuar pão e água 3 vezes por semana. Minha esposa perguntou por quê? Falei, para deixar de ser essa desgraça aqui, ó. Ela falou, não, então eu apoio. Tem 25 anos que eu estou fazendo jejum de Daniel, quaresma de São Miguel, orando na madrugada, orando no monte, pão e água 3 vezes por semana, rezando rosário de joelho, e 1000 Ave Maria, e lutando, e confessando, e chorando, e caindo, levantando, e fracassando. Eu não assumo aquilo que eu não sou. Eu assumi as minhas verdades. Esse negócio que pau que nasce torto nunca se endireita, isso é demoníaco. Nós cremos num Deus que olhou para o bom ladrão e disse, se você quiser ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Nós cremos num Deus de Apocalipse capítulo 21 versículo 4, aquele que está sentado no alto sublime trono disse, eis que eu renovo todas as coisas, tudo que era velho passou, eis que tudo se faz novo, eu enxugarei as lágrimas dos teus olhos, não haverá mais luto, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque todas as coisas passaram. Yeah! Nós cremos num Deus que muda pessoas, diga aleluia. Quando elas querem mudar. Por isso que tem gente que frequenta missa de cura há 10 anos, toda semana. E toda semana sai capeta e o capeta não sai da pessoa. Não espere nessa noite eu proclamar o seu nome e o seu problema no microfone, diga aleluia. Saia daqui determinado a não dormir essa noite, a pegar caneta e papel e matutar a noite inteira dizendo, quando o dia amanhecer, eu já quero amanhecer outra pessoa, em nome de Jesus Cristo. E põe no papel. Alguém me ouve? Sim. Pergunta para quem está ao seu lado, você está vivo, está morto, está tudo bem, como é que é? Está entendendo, Cano? Entendendo? Põe no papel. Ué. Pede ajuda para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Ou você acha que você é o bonitão? Me dá 5 minutos com o seu parente, eu descubro quem é você rapidinho, sem fazer uma pergunta.
Ai, Moisés, queria que você rezasse por uma filha. Eu tenho uma filha de 14 anos que veste de preto, pinta o cabelo de azul e só fica com o celular na mão e ela é revoltada e tal. Deixa eu conversar com os pais dela, para eu saber em quem que eu tenho que bater, se é nela ou se é nos pais. Tapetinho. Ah, Moisés, porque eu tenho um filho, um irmão, um parente que era da igreja, foi coroinha, sacristão, cantou no grupo de oração, entrou na faculdade, agora diz que é ateu. Não vai mais à missa, não gosta mais da igreja. Tapetinho. Porque quem tem uma aula com um ateu, com um comunista, com um marxista e bagunça a cabeça e começa a falar merda, é quem tem passado mal resolvido. Por isso não aguenta confrontamento. Aqui no meio de nós tem pais que são péssimos pais. Você não beija, não abraça, não põe no colo, não brinca com seu filho. Chega em casa à noite e é só televisão, e é jogo, é celular, é sinuca, é baralho, é pescar, é roça. Você é horrível. E está fazendo com seus filhos a mesma coisa que fizeram com você. Se você quiser nessa noite, você quebra a maldição da árvore genealógica da sua família. Senão, você vai ter filhos que amanhã vão ser carentes de pai, de beijo, de abraço, de amor, de carinho. E você vai dizer: eu dei tudo para o meu filho, não sei aonde que eu errei. Eu estou esfregando na sua cara onde é que você errou. O seu tapete está cheio de podre. Ah, esse negócio de beijar, abraçar não é comigo não. Meu jeito de amar é diferente. Tapetinho. Que mané, jeito de amar é diferente, rapaz. Vai arrumar o seu passado. Porque se você arrumar o seu passado, a primeira coisa que você vai ter que fazer, ou vontade de fazer, é agarrar seu filho à força e dizer: te amo. E a sua filha vai dizer: pai, esse bigode está me enchendo o saco. Tá bom, te amo. E sua filha vai ter orgulho do pai que tem? Tem gente aqui que até hoje está preso na bebida. Tapetinho. Escravo de novela. Tapetinho. Ai, Moisés, o meu namorado, ele não é fiel, ele me traiu. Mas também é assim, o pai dele traía a mãe dele, o avô dele traía, tinha amante, os homens todos da casa dele traíam, né, Moisés? Tapetinho. Fala para quem está do seu lado: cria vergonha na sua cara e vai arrumar o seu passado, meu irmão. Eu vou parar a pregação, ninguém mais repete o que eu falo, eu parei, acabou, não acabou. Não, vou parar. Não, ninguém abre a boca, todo mundo morreu, eu vou pregar na igreja de crente ali na frente, deve ser melhor lá, ali, ó. Nem sei se tem igreja de crente ali. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que esse cara está falando ou não? Sim. É possível mudar? Sim. Coloca no papel quem você é. Existem coisas que não dá mais para arrumar, mas você pode se curar. Não é a oração da serenidade? Dai a serenidade para separar as coisas que eu posso arrumar e as coisas que eu não posso. Você agora é um cavalo velho, tem 40 anos, é pai. Ah, mas quando eu era pequeno, meu pai me batia. Agora não tem como arrumar isso. Então arruma isso aqui, ó. Talvez nem vivo seu pai não é mais. Arruma isso aqui e faz com seus filhos diferente do que fizeram com você. Acabou. Pronto. Ah, porque quando eu era pequeno, ninguém me ama, ninguém me quer. Porque desde pequeno eu sofro. Eu não tive oportunidade de estudar. Porque quando eu era pequeno eu sofri bullying. Porque eu era magro, porque meu cabelo era ruim. Porque eu era gordinho. Ah, porque com 14 anos... Fala para quem está do seu lado: sai da lama, jacaré. Ô, jacaré, sai da lama, filho. Boa noite, Deus abençoe, tudo bem com vocês?
A minha pode ser com limão e gelo, a minha coca. Ordinários. Ninguém me escuta? Alguém está me ouvindo? Então vai ter que arrumar. E o problema é que a gente se dá uma de cristão Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Porque lá em casa a gente é assim, eu sou assim, minha mãe é assim, minha avó é assim, a gente foi criada assim. É um bando de demônios se multiplicando. Eu quero que você saia daqui nessa noite e diz, a minha avó era assim, minha mãe era assim, meus irmãos é assim, meus tios é assim. Mas um dia eu entrei na igreja de São Miguel. E Jesus entrou na minha vida e eu nunca mais fui assim, em nome de Jesus. Quando eu tinha 7 anos, o meu pai me batia na cara. A minha mãe levava a gente chorando para o quarto e dizia assim, não liga não, ele é seu pai. Não, com 7 anos eu já era inteligente. Eu não conseguia entender por que ele era meu pai, ele tinha que bater na minha cara e eu tinha que sorrir e engolir o choro porque ele era meu pai. Eu não entendia isso. Quando Jesus entrou na minha vida, nós tivemos uma conversa de homem para homem que eu achei que meu pai ia infartar. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. De repente você vê um homem de mais de 60 anos. Foi agora eu matei o velho. Mas a gente teve uma conversa de homem para homem, se resolveu. Eu comecei a beijar ele no rosto, ele começou a dizer que me ama, que tem saudade. Um beijo melado, mas começou a me dar um beijo. Aí eu casei e minha esposa engravidou de gêmeas. Quando as minhas filhas fizeram 7 anos, eu coloquei as duas na minha frente. A minha esposa falou, o que você vai fazer? Eu falei, é uma reunião de pai com filhos, dá licença. Coloquei cada uma com boneca na mão, uns vestidinhos lindos, tudo de rosa, lilás. Lá em casa é assim, rosa, lilás. Eu não saí do armário, que eu sou macho mesmo. Porque lá em casa é rosa, lilás, o negócio é osso. Aí eu falei, o papai gostaria de dizer que com essa idade, o meu papai me batia na cara e eu ia para o quarto chorar. Aqui em casa nós vamos fazer diferente, pode ser? Nós vamos fazer comidinha de boneca, nós vamos brincar de boneca, nós vamos no cinema assistir filme de princesa. Vocês vão fazer Maria Chiquinha no meu cabelo, porque eu casei de rabo de cavalo, meu cabelo batia aqui. Então a brincadeira lá de casa era fazer salão de beleza com o meu cabelo enquanto tinha. E aí eu falei, a partir de agora vai ser assim. Eu tive que vencer a minha história, entende? Moral da história, eu não sei o que é ter adolescente em casa. Minhas filhas têm 15 anos, são moças, são do meu tamanho, um corpão de mulher. A vida delas é estudar e rezar. Aí essa semana eu estava no Paraná pregando para 1000 homens. Liguei na minha casa, a minha filha falou assim, olha pai, a minha mãe chamou a gente para ir no shopping tomar sorvete, que absurdo, tomar sorvete sem o meu pai. A moça de 15 não toma um sorvete sem mim. Mas eu tive que arrumar isso aqui, ó. Feio é eu bater nelas, gritar com elas, ficar de pendurado numa desgraça de um celular, assistindo jogo, jogando sinuca, conversando no zap com gente lá da Bahia e esquecendo das filhas que eu tenho em casa. E a minha esposa levar para o quarto e dizer, não liga não, ele é seu pai, aqui para você, ó. Eu sou um homem novo, eu curei a minha história. E nessa noite você vai curar a sua, em nome de Jesus. Pode aplaudir, vai curar a sua. Vai curar a sua. Você vai curar. Fala para quem está do seu lado, se você não curar, eu vou lá na sua casa bater na sua cara também. Segundo exemplo que eu te dou. Disseram para mim que eu tenho até meia-noite, por isso que eu estou tranquilo. E como eu não vou voltar mais mesmo, vocês têm que me aproveitar o máximo que puder. Eu nunca vi o meu pai beijando a minha mãe na boca. Na verdade, eu nunca vi eles pegar na mão, nenhum colocar a cabeça no colo do outro. 50 anos de casado, eu nunca vi amor. Tanto é que a minha mãe morreu com 6 meses, meu pai colocou a mulher no lugar. Qual que era a referência de amor que eu tinha? Nenhuma. Meus irmãos que não gostam da igreja e criticam o que eu faço,
Um não conseguiu casar na igreja, o outro já está na terceira mulher, porque é a cópia do meu pai, impossível de aguentar. Mas a gente vai falar de igreja, o errado sou eu é que estou errado. Mas aí eu conheci Jesus, diga aleluia. Conheci a Andréia sem ir, Andréia, bonitão do olhão azul, diga aleluia. Falei, amor, senta aí. Eu não sou meu pai, amém? Eu vou te dar buquê de flor, eu vou levar café na cama. Nós vamos comemorar o dia do primeiro beijo, o dia do namoro, o dia do casamento, o dia da primeira relação, o dia de tudo quanto é coisa. Eu vou deixar você louca. Nós vamos nos apaixonar todo dia. Você está entendendo? Ela... Eu falei, se algum dia eu esquecer de ser isso que eu estou te prometendo, me lembra que eu já curei a minha história e que a partir de mim, nenhum homem mais vai maltratar uma mulher. O nome disso, quebra de maldição. Entende? Estou aproximando de 20 anos de casado e minha esposa falou hoje, não vai. Eu falei, eu tenho que trabalhar. A cada lugar que eu parava, de 8 horas da manhã, volta logo, saudade. Lá em casa não tem ninguém que dá graças a Deus que o marido vai ficar 5 dias fora. Fica alguém contando os dias que o marido volta. Eu venci a minha história. Eu venci. Eu posso dizer, esse cara sou eu. Roberto Carlos não pode. Teve 4 mulheres diferentes, está sozinho até hoje. Eu faço a mesma mulher feliz todo dia, há quase 20 anos. Eu sou o cara. Mas eu venci a minha história. São exemplos para você entender o que Deus quer fazer conosco. Alguém me ouve? Sim. Vou só concluir a história, tá? Posso concluir? Sim. Achei que você ia falar, não, fala mais. Não, agora não precisa. Falsos. A Bíblia diz que um dia Jacó escutou minha pregação. Diga aleluia. Claro que a Bíblia não diz isso, é eu que estou falando. Mas a Bíblia diz que Jacó pegou suas 2 mulheres, os seus filhos, as suas criadas, seus cavalos, seus panelinhos e falou, hoje eu vou colocar um fim nessa bagaça. E foram embora. O cara está com 2 mulheres, um monte de filhos, 2 criadas, os cavalos, as panelinhas. Mas a Bíblia diz que quando eles ultrapassaram o rio Jaboque, a Bíblia diz assim, ele disse para que eles continuassem andando, porque ele decidiu ficar só. A Bíblia diz que naquela noite Jacó marcou uma reunião com Deus. É a reunião que nós vamos ter daqui a 5 minutos. A Bíblia diz que a vontade de Jacó mudar tão grande que ele esbravejava olhando para o céu. Vem cá! Fala comigo! Eu quero uma nova bênção, eu quero uma nova chance. Vamos resolver essa bagaça aqui, vem cá! A Bíblia diz que o céu se abriu e um anjo desceu do céu. E ele começou a brigar com o anjo. Porrada, eu quero vida nova. Não, te dou, não, ele sim, ele não. Vem, agora é você, não. A Bíblia diz que deu 10 da noite, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4. Quando foi dando 5 horas da manhã, os dois estão brigando. Quando o anjo viu que Jacó tinha tanta vontade de mudar, que não largava o anjo arrancou o tendão da coxa de Jacó. Se tiver algum ortopedista ou algum fisioterapeuta no meio de nós, sabe que se cortar o cordão, o tendão da coxa, a perna, não fica rígida. É por isso que essa minha Bíblia faz questão de dizer que mesmo com o tendão da coxa cortado, a coxa de Jacó ficou rígida, porque a vontade daquele homem de construir uma vida nova era tão grande. A Bíblia diz que ele lutou mancando, mas ele não parou de lutar. Isso é vontade. Em homenagem a eles, até hoje os judeus não comem nenhum tipo de animal que tenha tendão. Não come coxa, nem de frango, nem de cordeiro, em homenagem a esse homem que com o tendão da coxa cortado continuou. Quando o dia foi amanhecendo, ele grudou no anjo e falou:
eu não te solto. E o anjo falou, me solta, não te solto. Já cortei o seu tendão, pode cortar outra. Quando o anjo percebeu que Jacó não podia ver a face dele, o anjo perguntou, qual é o seu nome? Ele diz, Jacó. Já não te chamas mais Jacó. A partir de hoje te chama Israel. Você lutou com Deus, comigo, com você mesmo. Você venceu. Eu te abençoo para uma vida nova. Fala para quem está do seu lado, é essa vontade de mudar que você tem que ter nessa noite aqui. Tem uns defuntos que não abrem nem a boca mais, já morreram no meio da pregação. Agora que o dia amanheceu, ele está uma noite atrás da romaria, com as mulheres, os meninos, as panelas, os cavalos. Então ele tem que correr atrás, ele começou. A Bíblia diz que ele encontra, Raquel perguntou, e agora, meu amor, o que nós vamos fazer? Vamos construir uma casa em Miguelópolis, na prainha? Ele falou, eu vou encontrar Esaú, eu quero pedir perdão para ele. Raquel falou, a gente vai morrer. Lia falou, morrer. E os meninos, morrer. Ele falou, se a gente vai morrer, eu não sei, mas eu preciso terminar de arrumar isso aqui, ó. A Bíblia diz que quando ele, mancando, e a sua família se aproxima da cerca, da porteira da fazenda, a raiva de Esaú era tão grande que ele pegou 30 soldados e veio na porteira para matar o irmão. Gente, o irmão já estava mancando, já estava mais para lá que para cá. Mas a raiva, o ódio era tão grande que ele falou, 30, eu quero 30, nós vamos acabar com ele. Só que acontece a coisa mais linda do mundo. A Bíblia diz que Jacó, ao ver Esaú vindo, ele começa a ajoelhar. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Diga para quem está do seu lado, Jacó ajoelhou 7 vezes. Pergunta para mim, o que é isso, Moisés? 900 anos depois, Pedro pergunta, mestre, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? E Jesus disse, não. Até 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é 490. 70 vezes 7, biblicamente, na tipologia exegética, é infinitude. Quando Jacó ajoelhou 7 vezes na frente de Esaú, ele estava dizendo que estava infinitamente arrependido pelo que fez e queria uma chance para recomeçar. A Bíblia diz que os dois se abraçam e começam a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Esaú pergunta para Jacó, o que você vai fazer da vida? Ele falou, nem eu sei, eu tenho 2 mulheres, um monte de filhos, 2 panelinhas, 2 cavalos, minha coxa está machucada e eu lutei a noite inteira. Esaú disse, vou dividir a minha fazenda contigo, vou dividir meu rebanho com você. A sua casa continua fechada nesses 13 anos, vamos recomeçar. E recomeçaram a história, no qual delas hoje nós estamos aqui, para a glória de Deus. Amém. Antes da gente orar, eu só queria saber se você entendeu a pregação. Diga comigo, ninguém coloca remendo novo em roupa velha. Porque senão aumenta o rasgão. Para que tenha um vinho novo, tem que ter um odre novo. Deus não trabalha com gambiarra. Deus não faz remendo. Deus não faz gato. Deus reconstrói pessoas. Eu quero que você decore isso para sempre. O segredo da felicidade não é daqui para frente. É de trás para frente. Amém. Pode ficar de pé, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Diga para quem está do seu lado, sai da casa de Labão. Vamos cantar, meninos? Levante os seus braços comigo.
Aqui nessa noite eu quero que você esqueça, se você está com a esposa, com o filho, eu quero que você reze na sua individualidade, amém? Eu quero nessa noite rezar com você, como se só tivesse você e o sacrário aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nessa noite santa, eu quero limpar a minha história. quero limpar a minha história. Eu sei que não é mágico. Eu sei que não é Tem mágico. muita coisa para mexer. Tem muita coisa para mexer. Mas eu começo hoje, Mas eu começo de hoje, verdade, de verdade, um novo tempo, um novo tempo, uma nova história, uma nova história. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante seus braços, feche os seus olhos, vamos cantar. é tudo que tenho. Solte a sua voz também. Recebe o meu nada. Refaz. Refaz a morada. Habitas em mim. Senhor Jesus. Me pega em teu colo. E alabaço, Me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. E a minha essência exalar teu cheiro. Vamos lá no início. Vim até aqui. Vim até aqui. Se você sabe, canta também. Feche os seus olhos. Derramar o meu passado. É tudo que tem. É tudo que tem, é tudo que tem. Recebe o meu nada. Refaz a morada. Habitas em mim. E alabai, Me pega em teu colo. me pega, Jesus, me pega, Jesus. Me acalma em teu peito. Elabaçor, elebaçai, alabai. Sou teu, sou eleito. A minha essência exalar teu cheiro. Feche os seus olhos. Nessa noite não é um anjo que está aqui, é o próprio Jesus que está aqui, amém? Amém. Feche os seus olhos. Imagine agora que você está olhando Jesus nos olhos. E eu gostaria que você fizesse a reunião mais sincera da sua vida. Comece a falar de você para Jesus e da sua história. O ministério vai orando em línguas baixinho comigo, vai ministrando. Os servos que estão aqui se colocam em prontidão. Comece a falar de você para Jesus. Deixe Ele mexer no seu passado. Deus precisa nessa noite curar gente carente. Colo de pai, colo de mãe. Você que é filho de pai separado, Jesus quer te curar hoje. Você que foi criado pelos seus avós. Você que teve um padrasto e não um pai. Quem sabe foi criado pela madrasta. Você que cresceu com alcoolismo em casa. Você que lidou com espancamento. Você apanhava. Só que quem batia em você não te amava. Você sentia mais rebeldia, mais revolta do que correção. Deixa Jesus te curar. O Senhor quer curar nessa noite pessoas que foram violentadas, molestadas sexualmente na sua infância, na sua adolescência. Você que cresceu e não fez nada da sua vida, porque você era o irmão, a irmã mais velha, e você ajudou a cuidar dos outros irmãos.
Você perdeu a sua infância inteira sendo pai dos seus irmãos, sendo mãe dos seus irmãos. Vai orando, eu quero ouvir você orar também. Vai orando, se abre. Você que está com um choro preso na sua garganta, não segura não. Você que lidou com traição na sua casa, adultério do seu pai, da sua mãe. Você que cresceu assistindo violência doméstica. Talvez você já viu alguém na sua casa com uma faca, com um revólver, com a mão levantada para bater no outro. Eu oro nessa noite para que Jesus liberte você de toda maldição de palavras. Você que cresceu escutando seus pais, as pessoas que você amava, dizendo: você é feia, você é feio, você não vai dar conta, o seu cabelo é ruim, você não é inteligente. Você que foi comparado com outros irmãos, dizendo: eles são mais rápidos que você, eles são mais inteligentes que você. Ah, se fosse o seu irmão ele conseguia, mas você não consegue nada. Eu revogo agora, em nome de Jesus, toda palavra de maldição, toda palavra de pessimismo, toda palavra de derrota que entrou pelos seus ouvidos agora, em nome de Jesus. Você que veio de famílias contaminadas com doutrinas de reencarnação, você que os seus pais te levou em tudo quanto é lugar, inclusive em lugares onde Deus não habita. Talvez até você cresceu uma pessoa descrente. O Senhor quer libertar nessa noite gente muito racional, gente que não consegue sentir. Até agora você não conseguiu fechar nem os olhos. Parece que você tem medo de Deus. A palavra que me vem no coração é medo de Deus. O Senhor quer libertar você desse complexo de inferioridade, esse sentimento de menos-valia, de tristeza profunda, de autopiedade, mania de acusação, de achar que não é capaz. O Senhor quer libertar você agora das feridas emocionais, das feridas espirituais, de todas as cenas que você viu, tudo aquilo que passou diante dos seus olhos. Vai orando. Eu quero ouvir você orar. Sobe o volume da sua oração. O Senhor quer libertar nessa noite pessoas que se sentiam fracassadas. Você diz: Moisés, nada na minha vida dá certo. Você que chegou a dizer que a sua vida estava amarrada, no nome de Jesus agora eu proclamo a tua libertação. Você que foi vítima de inveja, você que foi vítima de covardia, você que até hoje sofre as consequências das más escolhas, Ele quer te curar. E alabar. O Senhor quer curar você da melancolia. O Senhor quer curar você da dor da saudade. Jesus está visitando você que perdeu alguém que você amava muito. Jesus quer curar nessa noite a dor da traição. Você que foi traído, sacaneado, covardemente, vítima de fofoca. Você que foi lesado financeiramente, materialmente. Vai orando, ora no Espírito, ora no Espírito. Sai da casa de Labão. Se liberta hoje do seu passado. Se seu pai não te amou, eu te amo, diz o Senhor. Se sua mãe não te amou, eu te amo, diz o Senhor. A Virgem Maria está aqui, ela é a sua mãe.
Candaria la baria 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 la baia releva soria la baria la baria la baria la baria la baria la. Vai se entregando, vai se entregando, vai se entregando. O Senhor me dá a imagem de muitos anjos aqui no meio de nós. Os anjos estão passeando no meio dos bancos. Muitos anjos passeando no meio dos bancos. Seja liberta agora de toda a opressão em nome de Jesus. Toda a opressão na mente, opressão no peito. Coloca as duas mãos sobre a sua cabeça e fecha os seus olhos. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu expulso da minha mente agora. Eu expulso da minha mente agora. Todo espírito maligno de depressão. Todo espírito maligno de depressão. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Tristeza. Tristeza. Frieza. Frieza. Solidão. Solidão. Saudade. Saudade. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Eu me liberto nessa noite. Eu me liberto nessa de todo noite. medo que eu sentia. De todo medo que eu sentia. Medo da morte. Medo da morte. Medo da perda. Medo da perda. Medo de errar. Medo de errar. Medo de fracassar. Medo de fracassar. Medo de escuro. Medo de escuro. Medo de animais. Medo de animais. Eu renuncio agora. Eu renuncio em nome agora. de Jesus. Em nome de Jesus. Toda falsa enfermidade. Pela falsa enfermidade. Toda doença psicossomática. Toda doença psicossomática. Toda doença espiritual. Toda doença espiritual. Que me levava à loucura. Que me levava à loucura. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Eu renuncio. Eu renuncio. Todo pesadelo. Todo pesadelo. Pesadelo com o caixão. Pesadelo com caixão. Pesadelo com acidentes. Pesadelo com acidentes. Com pessoas tentando me matar. Com pessoas tentando. Com gente que já morreu. Com gente que já morreu. Eu renuncio agora. Eu renuncio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as vezes que eu acordei assustado. Que eu acordei assustado. Com falta de ar. Com falta de ar. Como se alguém quisesse me enforcar. Como se alguém quisesse. Eu expulso agora. Eu expulso da agora. Minha vida. Da minha vida. Esse espírito de acusação. Esse espírito de acusação. Esse espírito de enganação. Esse espírito de enganação. Esse espírito de perseguição. Esse espírito de Esse espírito de confusão. Esse espírito de confusão. Que agia na minha mente. Que agia na minha em mente. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu renuncio agora. Eu renuncio agora. Toda pressão na cabeça. Toda pressão na cabeça. Eu consagro a Jesus. Eu consagro a Jesus. O meu cérebro. O meu cérebro. O meu cerebelo. O meu cerebelo. A minha mente. A minha mente. O meu inconsciente. Meu inconsciente. O meu subconsciente. Meu subconsciente. O meu consciente. Meu consciente. A minha medula. A minha medula. Meus neurônios. Minhas lembranças. Meu passado. Meu passado. Minha história. Minha história. Minhas dores. Minhas lágrimas. Eu declaro. Eu declaro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesta noite. Nesta noite. Eu sou curado. Eu estou curado. Jesus está me curando. Jesus está me curando. São Miguel intercede por mim. São Miguel intercede. Nossa Senhora está comigo. Nossa Senhora Eu está nunca comigo. mais Eu nunca mais quero ficar preso quero ficar preso na casa de Labão. na casa de Labão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora um pouquinho em língua sobre a sua cabeça e alabaria, 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 alabaria. Isso, ora. Candaria, alabaria, 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 candaria, alabaria, candaria, alabaria, alabassori, alabassori, alabassori. Ele alabassou, alabassori, alabassori. E alabassori, alabassori, alabassori. Ora mais, ora mais, ora mais. O Senhor está libertando muitas pessoas de espírito de confusão. Você que estava ouvindo vozes. Candaria, alabaria, 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 alabaria.
Senhor está tocando em mulheres que estavam com dificuldade em engravidar. O Senhor está tocando num casal que perdeu um bebê. Hoje é o dia da tua libertação. Hoje você sai desse luto. Você que se envolveu num acidente e você ficou com medo de dirigir, você está sendo liberto agora em nome de Jesus. Agora coloca as duas mãos sobre o seu coração. Fecha os seus olhos. Diga comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu expulso do meu coração. Eu expulso do meu coração Todo ódio, todo ódio, toda raiva, toda raiva, toda mágoa, todo rancor, toda vingança toda vingança que tomava o meu coração. tomava o meu Eu coração. não aceito mais Eu não aceito conviver com esse veneno conviver com este que a minha veneno história causou em mim. que a minha história causou. Eu perdoo os meus pais Eu perdoo os meus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu perdoo os meus avós Eu perdoo os meus em nome avós. de Jesus. Em nome de Eu Jesus. perdoo os meus irmãos Eu perdoo os meus em nome de Em Jesus. nome de Eu Jesus. perdoo todas as pessoas Eu perdoo todas as pessoas. na escola, Na escola, na igreja, na igreja, na sociedade, na sociedade, no trabalho, no trabalho, que passaram na minha vida que passaram na e minha deixaram rastros de dor. vida e deixaram rastro de Eu dor. liberto o meu coração Eu liberto o meu de coração toda melancolia, de toda melancolia, de toda saudade, toda saudade, de toda tristeza. toda tristeza. A partir de hoje, A partir de eu hoje, não sentirei mais eu não sentirei aquela mais tristeza profunda, aquela tristeza, aquela agonia que eu sentia. aquela agonia que eu Em nome de em Jesus, nome de Jesus. eu abro agora Eu abro agora o meu coração meu coração ao novo que está chegando, ao novo que a está vitória que está chegando, chegando, a vitória, a libertação que está a chegando. libertação E que eu está profetizo, chegando. E eu a profetizo, partir de hoje, a partir de a minha hoje, vida vai fluir, a minha vida vai porque fluir, eu vou olhar só para frente porque eu vou olhar só e para frente. trás nunca mais. para trás, Em nunca mais. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Vai orando em língua sobre o seu peito, sobre o seu peito. Vai Vai orando. Você que não ora em línguas, vai dizendo Jesus, 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 Jesus. Candarialabassori, alabassori, alabassori, alabaê. Ora mais, ora mais, ora mais. Deixa ele libertar você. Você que está com o choro preso na garganta, não segura, não segura. O Senhor quer libertar uma pessoa de um luto que está contido há muito tempo. Você anda com um choro de morte dentro de você. Um choro que está preso desde um velório. Põe para fora agora essa depressão. Põe para fora agora essa tristeza. O Senhor está libertando pessoas de espírito de suicídio. Essa vontade que você tem de sumir, de desaparecer, de dizer que não vai voltar mais para casa. Você que perdeu a alegria pela sua casa. Candaria alabassori, alabassori, alabaiele bae, relebassoie. Ori alabassori, alabassori, alabaie, relebassorie. E alabaie. Vamos cantar, fecha os seus olhos. Vamos cantar, vamos cantar. Vim até aqui. É tudo que tenho. Recebe o meu nada, Recebe o meu nada. refaz a morada, habita em mim, Habitas em mim. me pega em teu colo, Me pega em teu colo. me acalma em teu peito. Me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, Sou teu, sou eleito. e a minha essência E a minha essência exalar teu cheiro. exalar
Inclina a sua cabeça, fecha os seus olhos. A gente não pode se abraçar, abraça você mesmo. Eu quero que você curta agora essa presença de Deus no meio de nós. A visão que o Senhor me dá é que essa igreja se transforma agora num grande berçário. E eu não vejo pessoas adultas. Eu vejo corredores cheios de berços com bebês recém-nascidos. E a visão que o Senhor me dá é de Ele, Jesus, de túnica branca, de pé descalço, a Virgem Maria de cabelos soltos, com manto azul, juntamente com os anjos passando e balançando os berços. Experimente isso agora. Você é um bebê, um recém-nascido, e o céu está balançando você. Alguns bebês estão dormindo, alguns estão chorando esgoelado. Tem bebês acordados. Deixa o céu agora balançar o seu berço. À medida que você for sentindo isso que eu estou falando, vai balançando devagarzinho para um lado e para o outro. Como a gente diz lá em Minas, Jesus está ninando você. Deixa Ele te ninar. Muitas pessoas estão sentindo o amor de Deus nessa noite. Muitas. Você que não sentia Deus há muito tempo, você está sentindo agora, hoje, nesta noite. O Senhor está colocando em algumas pessoas a graça do arrependimento. Algumas pessoas estão percebendo o quanto que erraram, como mãe, como pai, como esposa, como marido. E Jesus está dizendo que está te dando a oportunidade de corrigir tudo isso. Deixa o Senhor balançar o berço. Labassore candele bandeira. O ministério vai cantarolando comigo, os bebês vão balançando. Vamos curtindo esse momento final da nossa noite. Você que ainda precisa chorar, chora. Você que está sofrendo com esse filho fora do país, põe agora essa angústia para fora, vai. Seu filho está vivo. Você está sofrendo como se o seu filho não fosse voltar nunca mais. Vai, bebê de Deus. Ele alaba, Camboja lavassoia, relaba camboja lavassoia. Vai, bebê de Deus, relaba soia, labaia, labaia, labaia. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te quero, te amo, te amo. Eu estou com você, meu bebê. Filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. Eu troco reinos por ti, filho meu. Foi eu que te ensinei a andar, filho meu.
Relebassori alabassoi, candaria alabacamboja alabassai, relebassori alabassoi alabai, relebai, erebai, 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 Aqui no meio de nós tem um rapaz. Você sofreu um acidente de carro, você estava dirigindo e uma pessoa morreu. O Senhor está libertando você dessa culpa. Você sabe que a culpa não foi sua, mas você carregava até a noite de hoje o peso dessa morte nas costas. E Jesus te liberta. O Senhor está libertando mulheres que tiveram aborto espontâneo. Você sabe que a culpa desse bebê não ter nascido não é sua, mas é como se tivesse ficado uma espécie de luto. E Jesus hoje está iluminando o seu útero. Filho meu, filho meu, filho meu, eu troco reinos por ti. Nada mais te acusa. Começa uma nova história a partir de hoje. Uma nova chance. Vai agradecendo Jesus com as suas palavras. Agradeça por essa noite. Fala: Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Obrigado porque a obra que o Senhor está fazendo é gigante. Os meus olhos não conseguem enxergar o tamanho da sua grandeza. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome, a sua majestade, a sua honra, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Te amo, te amo. Te amo. És precioso. És precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Levante seus braços. Te amo, eu te digo. Te amo. És precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Pra terminar, só vocês. Te amo, junto, vai. Te amo. És precioso. És precioso. O nome gravado está em minhas mãos. Te amo. És precioso. És precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Se você toma posse de tudo que foi essa noite, dá uma grande salva de palmas para Jesus. Maravilhoso. Fica em pé ainda, eu quero dizer umas coisas com você em pé. Aí eu peço você para sentar. Fica de pé, fica de pé. Primeira coisa que eu quero de você: não olhe mais para trás. Amém? Se alguém perguntar, e o seu pastor? Não me lembro. Coloquei aos pés da cruz, comecei tudo de novo. Não me lembro. Aproveitei que a pandemia passou, comecei minha vida do zero. Fala para quem está do seu lado: não olhe mais para trás. Não olhe. Segunda coisa que eu quero de você, olha para mim. Algumas pessoas aqui precisam marcar uma mega confissão. Não é porque você está sem confessar. Diante do que você ouviu, você descobriu que machucou muita gente sem querer, que fez muitas coisas. Eu acredito que esse processo de cura, uma boa confissão vai te ajudar. Fala para quem está do seu lado: se for você, agenda uma confissão em nome de Jesus. Terceira coisa que eu quero de você: tenha a humildade de, voltando para casa, algumas pessoas aqui vão ter que pedir perdão para outras pessoas. Sim. Eu vou te explicar. Eu já preguei nos Estados Unidos 7 vezes.
que acontece nos Estados Unidos? O povo sai daqui e vai para lá para tentar uma vida nova. Chega lá, vive uma desgraça de vida, porque mudou de país, mas o passado foi junto. O problema deles nos Estados Unidos, o problema deles está aqui no Brasil. Então você pode mudar de cidade, de casa, de diocese, de estado e de país. Se você não arrumar aqui dentro, o problema vai junto. Então talvez você veio lá do Paraná para morar aqui, parabéns. E a sua vida não fluiu, por quê? Porque você tem coisa lá no Paraná para resolver. Você vai ter que resolver. Então tem esposa que vai ter que conversar com o marido vai ter que conversar com a esposa. Talvez você vai ter que fazer uma chamada de vídeo lá na Bahia. Você que veio fugido, largando uns problemas, uns BO lá. Você que aproveitou que Minas está pertinho, saiu de Uberaba e veio para cá, fingiu de bobo, mas o problema veio com você. Fala para quem está do seu lado, você vai ter que procurar alguém para arrumar isso aí. E última coisa que eu quero de você, é um processo, amém? Eu estou há 25 anos tentando limpar a minha história, amém? Começa hoje, amém? E você vai fazer isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E quando Jesus voltar ou a gente morrer, a gente precisa estar bem melhor do que a gente está hoje, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir, glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar, por favor? Posso dar meu aviso, meninos? Pergunta para quem está do seu lado, valeu a noite ou não? Não, você vai abrir a boca ou não? Pergunta para quem está do seu lado.